O Milionário Instantâneo, Mark Fisher. Este livro te mostrará, através de uma história exclusiva, a verdade mais desejada de todas. A prosperidade financeira e a realização de uma vida bem vivida, todos nós podemos alcançar, se compreendermos e praticarmos os princípios do sucesso contidos nessa história. Sua forma de pensar será transformada totalmente e você chegará em lugares muito além do que já imaginou ser possível chegar. Parte 1. Um jovem trabalhava como assistente executivo em um escritório onde não se sentia feliz e não sentia prazer em seu trabalho. Guardava um sonho em seu coração de escrever um grande livro que o deixasse rico e famoso. Assim, segundo ele, todos os seus problemas acabariam. Ele nunca se atreveu a contar o seu sonho a ninguém. Afinal, quem acreditaria? Todos os dias, o jovem se sentia triste e desmotivado. Quando entrava em seu trabalho, parecia estar em outro mundo, perdido no meio de tantos papéis. O ambiente não agradava. Seu chefe era um homem inconstante e seus colegas de trabalho também não estavam satisfeitos naquele ambiente. O jovem, por muito tempo, carregava em seu bolso a sua carta de demissão, mas não tinha coragem de entregá-la. Era como se tivesse perdido toda a coragem que o fazia avançar e realizar os seus sonhos. Cansado de tudo aquilo, o jovem foi visitar seu tio milionário, a fim de conseguir algum conselho ou, quem sabe, uma ajuda financeira para sair daquela situação. De imediato, seu tio se recusou a emprestar o dinheiro, dizendo que isso não o ajudaria. Seu tio prontamente perguntou por que ele precisava daquele dinheiro. O jovem respondeu rapidamente: "Sei lá, eu trabalho muitas horas." Então, atentamente, o seu tio lhe respondeu: "Você acha realmente que quem ganha mais dinheiro trabalha mais do que você? Certamente não. Provavelmente eles guardam algum segredo que você ainda desconhece. As pessoas estão muito ocupadas tentando sobreviver. Elas não param para pensar como poderiam se livrar de seus problemas financeiros. A maioria das pessoas nem sequer passa uma hora da vida tentando pensar em como enriquecer e por que nunca conseguiram." Naquele momento, o jovem teve que admitir a si mesmo que ele nunca havia parado para analisar sua vida. Tudo o que ele tinha era uma mera ambição. O tio se comoveu e decidiu ajudar o seu sobrinho dizendo: "Vou indicar a você o homem que me ajudou a ficar rico. Ele se chama Milionário Instantâneo. Ele escolheu esse nome porque afirma ter se tornado milionário da noite para o dia. Ele diz que pode transformar qualquer pessoa em milionária da noite para o dia, ou pelo menos desenvolver nela a mentalidade de um milionário." Prontamente ele pegou uma linda folha e a guardou em um envelope dizendo: "Aqui está a apresentação e aqui está o endereço do milionário. Não leia esta carta." Mesmo sem entender nada, o jovem aceitou. Afinal, o seu tio sempre foi meio esquisito, portanto, agradeceu com simpatia e se despediu. Parte 2. Depressa, o jovem saiu em direção ao endereço que o seu tio lhe informou com muita ansiedade e incerteza. Será que o milionário o aceitaria e passaria a fórmula da tão sonhada riqueza? Próximo ao endereço, o jovem acabou abrindo a carta que o seu tio recomendou não abrir. Ele viu que a folha estava em branco. O seu coração acelerou. Pensava que poderia ser uma piada ou um grande engano do seu tio. Ao chegar na casa, o jovem precisou disfarçar muito bem que não havia lido a carta. Então, o mordomo da linda casa perguntou o que ele desejava. Ele respondeu assustado: "Vim me aconselhar com o milionário instantâneo." "Pois bem," respondeu o mordomo, e o levou ao jardim, onde havia um jardineiro que parecia ter de 70 a 80 anos podando algumas plantas. Quando o jovem se aproximou, o jardineiro parou seu trabalho e o recebeu com um sorriso. Seus olhos eram alegres e brilhantes. O jardineiro perguntou com uma voz calorosa o que ele fazia naquele lugar. E logo respondeu o jovem: "Vim me aconselhar com o milionário instantâneo." O jardineiro ia voltar a cuidar das rosas, mas parou e perguntou: "Por acaso você teria $10? $10? O jovem questionou. "É que é tudo o que tenho. Se eu te entregar, não terei como voltar para casa," disse o jovem. "Perfeito. Só preciso disso. Mas você está pensando em ir para casa hoje?" respondeu feliz o jardineiro. "Não quero ir embora sem antes conversar com o milionário instantâneo,"
respondeu o jovem confuso com a situação. Se não precisa do dinheiro hoje, por que está tão relutante em emprestá-lo a mim? Pode ser que você não precise dele amanhã. Você pode se tornar um milionário, disse o jardineiro. A ideia não parecia totalmente lógica ao jovem, mas ele entregou o dinheiro mesmo assim. Naquele momento, o mordomo apareceu no jardim e falou com o jardineiro de modo respeitoso. Senhor, pode me dar $10? O cozinheiro está indo embora e insiste em receber o dinheiro. Só faltam $10. O jardineiro enfiou a mão no bolso da calça e tirou um enorme bolo de notas. O jovem só observava, notas de $100, com exceção da sua nota de $10. O jardineiro pegou a nota que havia acabado de receber do jovem e entregou ao mordomo, que agradeceu. O jovem ficou abismado com a atitude do jardineiro, que confiscou seus últimos $10, sendo que seus bolsos estavam lotados de dinheiro. Por que o senhor pediu meus $10? E por que anda com tanto dinheiro assim? Ele perguntou, tentando esconder a raiva que sentia. O jardineiro respondeu que precisava dos $10, afinal ele não tinha, que ele tinha apenas notas de 100 e que andava sempre com $25.000 no bolso para o caso de alguma emergência. Logo, o jovem desvendou o mistério e descobriu que aquele jardineiro era o milionário instantâneo. O milionário perguntou ao jovem, por que você ainda não está rico? Se quiser, pense em voz alta. Tentarei seguir sua linha de pensamento. O jovem fez algumas tentativas sem sucesso e desistiu. Você sabia que há muitos jovens de sua idade que já são ricos? Com essa pergunta encerrou a conversa, e o milionário instantâneo o convidou para jantar, e prontamente o jovem aceitou. Durante o jantar, o milionário se sentou ao lado do jovem e perguntou, você gosta do seu trabalho? Creio que sim, respondeu o jovem. Tome cuidado ao escolher sua carreira. Todos os milionários que eu conheço, vários deles, ao longo dos anos amavam seu trabalho. Para eles, trabalhar era quase um passatempo. É por isso que a maioria das pessoas ricas raramente tira férias. Amar o trabalho é essencial, mas ainda não é tudo. Para enriquecer, você precisa conhecer os segredos da riqueza. A maioria das pessoas não acreditam que exista um segredo para enriquecer, e é por isso que elas não enriquecem, por não acreditarem que, de fato, podem enriquecer. É como se a riqueza estivesse num lugar tão provável que nunca ninguém imaginava que ela estivesse ali, bem próxima, disse o milionário. E assim o jovem sentia cada vez mais vontade de descobrir quais eram esses segredos. Parte 3. Naquela mesma noite, o milionário perguntou ao jovem quanto ele estava disposto a pagar pelos segredos da riqueza. O jovem confuso respondeu que não sabia. Mesmo assim, o milionário insistia em querer uma resposta, e então o jovem disse, sei lá, talvez $100. Imediatamente o milionário disse a ele, só isso? Se realmente acreditasse nesses segredos, certamente estaria disposto a pagar bem mais. Vou te dar mais uma chance. Diga outro valor. O jovem respondeu dizendo, tudo bem, eu respondo, mas lembre-se, não tenho nenhum dinheiro. Rapidamente respondeu o milionário, minha nossa, temos um longo caminho a percorrer. Desde o começo dos tempos, os ricos usam o dinheiro de outras pessoas para acumular fortunas. Pessoas sérias nunca precisaram de dinheiro para ganhar dinheiro. Para alcançar um dos meus maiores negócios de sucesso, precisei fazer um cheque de $250.000. Tive que me virar depois para conseguir cobri-lo. As pessoas desperdiçam tempo esperando pelas condições perfeitas e nunca conseguem nada. O momento ideal para agir é agora. E continuou. Outra lição é que se quiser ter sucesso, você precisa garantir que não há outra escolha em uma situação. Você precisa se pressionar. As pessoas que se recusam a assumir riscos porque não têm todos os recursos na mão nunca chegam a lugar nenhum. Então pressione-se. Faça um cheque de $25.000. O rapaz preencheu o cheque, mas não conseguiu assinar. Nunca havia feito um cheque com um valor tão alto. Mas, segundo o milionário, se ele realmente quiser se tornar um grande milionário, teria que começar a ousar algum dia. Visto que o jovem não assinava o cheque, o milionário se levantou da mesa, abriu uma gaveta e pegou um acordo e disse: Gosto de você.
Está determinado a se prevenir. Isso é muito bom. Ainda que você tenha certeza absoluta de seus recursos, não deve confiar na primeira pessoa que aparecer na sua frente. O milionário então assinou o acordo que garantia ao jovem que, entregando $25.000, ele receberia muito mais no retorno do seu investimento. O jovem analisou com atenção e ficou feliz com o que leu. Mas, de repente, o milionário fez uma nova proposta. Tenho outra ideia, ele disse. O que acha de fazermos uma aposta? Ele tirou uma moeda do bolso e disse, vamos brincar de cara e coroa. Se eu perder, te dou $25.000. Se eu vencer, você me dá o cheque assinado. Em qualquer um dos resultados, esquecemos a garantia. Com o coração na mão, o jovem aceitou a proposta e perdeu o jogo. Inseguro, ele assinou o cheque e deu ao milionário, que estava feliz, pois acreditava que o jovem não havia perdido, mas ganhado muito a partir daquele momento. Apreensivo e ansioso, o jovem perguntou ao milionário se finalmente poderia conhecer os segredos da riqueza. O simpático milionário respondeu que sim e o convidou para passar a noite ali. Pediu a carta que seu tio havia lhe enviado e disse, aqui estão os segredos. Peço que fique sozinho no quarto para abrir o envelope e ler os segredos. Ah, tem mais uma condição. Antes de ler, você deve prometer que passará parte de sua vida dividindo esses segredos com os menos sortudos do que você. Se concordar, você será a última pessoa a quem entregarei diretamente o segredo. Meu trabalho estará finalizado, mas se você não se sentir pronto para compartilhar esses segredos, ainda dá tempo de desistir. Mas nesse caso não poderá abrir o envelope. Eu devolverei seu cheque e você estará livre para ir para casa e continuar com a mesma vida de antes. Prometo, respondeu o jovem curioso, que rapidamente foi para o quarto. Na expectativa de encontrar alguma resposta, o jovem abriu o envelope e reparou que a folha ainda estava em branco. Ele se preocupou, afinal, havia assinado o maior cheque de sua vida. Seu coração acelerou e a vontade de ir embora daquela casa era grande. Então, saiu silenciosamente, mas viu que a porta estava trancada e a campainha estava quebrada. Não havia outra saída. Ele passaria a noite ali. Então voltou para o quarto e logo pegou no sono. Parte 4. No dia seguinte, o jovem foi depressa procurar um milionário para desabafar tudo o que sentia. Entrou na copa e se deparou com o milionário jogando uma moeda para o alto. Naquele momento, o jovem, tomado pela indignação, jogou a carta em cima da mesa e falou, o senhor fez um belo trabalho me enganando. Conseguiu um bom dinheiro fácil. Este é o segredo da riqueza, o milionário disse. Bem, o senhor vai ter que se explicar. Acha que sou idiota? Então disse o milionário, claro que não. Você só não tem visão, o que é normal. Sua mente ainda é imatura. Garanto que você poderá se tornar muito rico com apenas uma folha de papel em branco. Foi tudo o que precisei para me tornar um milionário instantâneo. Ouça, assim que aplicar esses segredos com sucesso, ficará rico. Quando se livrar das algemas da pobreza, terá que mostrar o caminho àqueles que ainda se encontram perdidos. Se tornar um milionário parecerá fácil demais, mas não se engane. Sempre que tiver dúvidas, lembre-se, a genialidade está na simplicidade. Você terá dúvidas, mas com o tempo, conforme a riqueza chegar até você, você começará a entender. A maioria das pessoas não sabem que a vida nos dá exatamente o que pedimos a ela. A primeira coisa a fazer é pedir exatamente o que você quer. Se você pedir o mínimo, irá receber o mínimo. A vida quer saber exatamente o que você espera dela. Durante aquela conversa, o milionário disse ao jovem que todos os acontecimentos de sua vida são um reflexo de seus pensamentos. Se sua mente não consegue entender esse princípio, continuará aprisionada à ilusão dos fatores externos. Tudo na vida é uma questão de atitude e tudo o que acontece a você é resultado de seus pensamentos. Se quiser mudar sua vida, você precisa começar mudando os seus pensamentos. Expanda seus limites mentais e os limites da sua vida vão se expandir. Dentro de você existe um mundo a ser construído. O surpreendente é que esse mundo é exatamente como você imagina e ele é surpreendentemente flexível. O tamanho de seu mundo depende das possibilidades que você dá a ele.
O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável. O milionário então pediu para que o jovem escrevesse a seguinte frase numa folha em branco: Em 6 anos, a partir de hoje, serei um milionário, colocando também o mês, o dia e o ano. Vá agora e reflita sobre minha fortuna. Permita que ela se torne o seu princípio, disse o milionário. Parte 5. Se estivesse em um quarto sozinho e de repente você achasse uma carta onde estivesse escrito "Você tem apenas um dia de vida", isso provavelmente te assustaria, certo? O erro que você cometeu foi não ler as palavras, mas acreditar nelas. Ao fazer isso, você obedeceu a uma das maiores leis que comandam a mente. Quando a imaginação e a razão estão em conflito, a imaginação sempre assume o controle. Um pensamento, mesmo quando falso, pode nos afetar se acreditarmos nele. Quando você aprende a distinguir o valor de um pensamento e o valor das palavras, eles te impulsionarão positivamente. Ao entender o poder das palavras, a fórmula agirá ainda mais sobre você. Quanto mais você repeti-la, mais forte ela se tornará. Segundo o autor, o importante é fingir da melhor maneira que algo é verdade. Isso funciona com o inconsciente simplesmente porque, apesar de ser forte, ele não consegue diferenciar uma verdade de uma mentira. Use a técnica da repetição. Falar palavras positivas consigo mesmo fará você trocar os habituais pensamentos pessimistas pelos otimistas e reais. Milhões de pessoas querem enriquecer, mas pouquíssimas tomam a iniciativa de definir qual caminho pretendem assumir para chegar ao seu objetivo. Seja diferente, estabeleça suas metas, faça projeções até encontrar o plano mais adequado para você. Parte 6. Enquanto conversavam, o milionário disse ao jovem: A verdadeira riqueza é muito maior que a fortuna. Durante sua busca por dinheiro, nunca se esqueça que se perder a felicidade, você perderá tudo. Portanto, repita a seguinte fórmula: Todos os dias, de todos os modos, estou melhorando mais e mais. Repita essa fórmula em voz alta 50 vezes, de manhã e à noite e o quanto puder durante o dia. Quanto mais vezes repetir, maior será o impacto que ela terá em você. E você ainda continuou dizendo: a tranquilidade é a maior manifestação de poder. Para o jovem, tudo começou a fazer sentido. Nunca havia dedicado tempo a escrever o que queria e analisar a sua situação com calma. Ele prometeu, naquele momento, que refletiria a respeito do que era importante em sua vida. Isso provavelmente evitaria muitos erros. Parte 7. O milionário seguiu aconselhando o jovem e sugeriu que ele fizesse uma lista com tudo o que ele gostaria de ter em 5 anos e ao longo da sua vida. Logo em seguida, o convidou para dar uma volta ao jardim onde cheirou suas rosas e disse: Eu devo ter cheirado essas flores milhares de vezes, e ainda assim, toda vez é uma experiência diferente. Sabe por quê? Porque aprendi a viver o aqui e o agora, e a não permanecer no passado ou no futuro. Mas para isso é necessária concentração. Quanto melhor ela for, mais rápido e eficiente será seu trabalho. Você verá detalhes que outros não veem. O milionário expressava tranquilidade e controle e dizia para si: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Para o jovem aquilo parecia muito religioso, mas não podia negar que era confortante aos ouvidos. O milionário calmamente insistia em aconselhar o jovem, dizendo: Sempre se lembre de que a partir de uma certa altura não há nuvens. Se houver nuvens em sua vida, é porque sua alma não subiu o suficiente. Muitas pessoas cometem o erro de lutar contra os problemas. O que você deve fazer é elevar-se acima deles. O coração da rosa levará você para além das nuvens, onde o céu é sempre limpo. Para o jovem parecia que para todos os seus problemas havia uma solução, mas uma dúvida o perseguia. Onde conseguiria dinheiro para dar início aos seus planos? Afinal, sem dinheiro, nada daquilo seria possível. De repente, o rapaz percebeu. Talvez ele só precisasse pedir o dinheiro ao milionário. E então respirou fundo e pediu: O senhor me emprestaria os 25.000 de que preciso? Entusiasmado, respondeu o milionário: Muito bem, não foi fácil?
Você só precisou pedir. As pessoas raramente ousam pedir. Não só emprestarei, como darei o dinheiro a você para que comece o seu projeto. Toda vez que precisar de dinheiro, tenha certeza que pode consegui-lo, e sempre que a dúvida vier à sua porta, lembre-se desses $25.000 que acabou de conseguir. Transforme suas palavras em comandos, e quando sua mente for forte o bastante, cada sugestão se tornará um decreto final. Não se esqueça de levar em consideração o bem de todos à sua volta. O jovem mal podia se conter de tanta felicidade. Ele foi para o seu quarto descansar e começar a pensar em seus projetos. Algum tempo depois, o mordomo do milionário entra no quarto e entrega um lindo testamento ao jovem, no qual estava escrito que ele herdaria todos os livros da biblioteca do milionário. Imediatamente o jovem foi para o jardim procurar o milionário para agradecer o grande presente. Chegando ao jardim, o jovem observou que o milionário se encontrava deitado embaixo da sua roseira, com as mãos unidas e totalmente imóvel. O jovem se aproximou e reparou que o milionário estava morto. Seria o fim do legado do milionário? Foi quando sentiu que aquele era o momento de dividir com outras pessoas toda a sabedoria que havia aprendido naqueles dias. Então partiu para casa com o coração grato e cheio de inspiração. O autor relata que o jovem conseguiu seu primeiro milhão em menos de 6 anos e continuou o lindo legado do milionário como era o desejo dele. Insights. Se você transformar seus pensamentos, poderá transformar a direção da sua vida. Colocando metas e fazendo projeções te ajudarão a manter o foco rumo ao seu sonho. Você é o que você pensa. Condicione positivamente os seus pensamentos e verá resultados palpáveis. Repita várias vezes ao dia: estou melhorando mais e mais. Neste livro você aprendeu que, através da mente renovada e do pensamento positivamente fortificado, podemos alcançar metas jamais imaginadas. Uma vez que o pensamento é mudado, as palavras se transformam e tornam-se decretos, trazendo à realidade tudo aquilo que ainda não existe. Ao mudar todo o cenário pessimista em nossa mente, é possível alcançar todas as metas e abrir todas as portas através do poder da atração. Eu acredito que você seja ótimo, que haja algo magnífico sobre você, independentemente do que aconteceu na sua vida, independentemente do quão jovem ou velho você acha que pode ser. No momento em que você começar a pensar adequadamente, há uma coisa que há dentro de você, há um poder dentro de você que é maior do que o mundo, que vai começar a energia, vai tomar conta da sua vida, vai alimentar você, vai vestir você, vai guiar você, vai proteger você, dirigir você, sustentar a sua existência, se você deixar. É disso que eu tenho certeza. O segredo é a lei da atração. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo